Presidentes Lula e Joe Biden defendem fortalecimento de sindicatos e regras para proteger trabalhadores. Supremo Tribunal Federal volta a julgar marco temporal das terras indígenas. Operação da Polícia Federal apreende 6 bilhões de reais de mineração ilegal em áreas Yanomamis. Preso em São Paulo, um dos líderes do assalto milionário ao Banco Central, que estava foragido há 18 anos. Levantamento Serasa aponta que de cada 10 brasileiros, 7 fazem compras parceladas. Instituto Nacional de Meteorologia lança alerta vermelho para altas temperaturas em 9 estados brasileiros. Quase todas as pessoas que moram na Europa respiram ar poluído. E na primeira visita, depois que foi coroado, o rei Charles III visita a França. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula voltou a defender hoje o fortalecimento dos sindicatos e pediu regras mais claras e justas para os trabalhadores. A declaração foi dada durante encontro com o colega americano Joe Biden. Lula também manteve uma conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Quem dá mais detalhes sobre as duas reuniões ao vivo de Brasília é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que nos acompanham. O presidente Lula retorna já essa noite ao Brasil, mas ao longo do dia, nesta quarta-feira, cumpriu uma série de compromissos importantes em Nova York, nos Estados Unidos. Destaque para uma agenda com Joe Biden. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos assinaram um pacto, lançaram um programa pela promoção do trabalho decente. Os dois presidentes estão preocupados, em especial, com os trabalhadores que prestam serviços para plataformas digitais e aplicativos. Eles também comentaram a preocupação com o avanço da inteligência artificial, que pressiona e pode provocar demissões em alguns setores. Este acordo foi acompanhado pela Organização Internacional do Trabalho. O presidente Lula reconhece que alguns trabalhadores preferem empreender através destas plataformas digitais e não querem assinar a carteira de trabalho. Mas Lula diz que os empresários que lucram com o trabalho destas pessoas precisam garantir seguridade social para estes trabalhadores e é neste ponto que o governo precisa agir. A assinatura deste acordo ocorre também num momento delicado para Joe Biden, já que lá nos Estados Unidos, os metalúrgicos realizam uma greve histórica que já dura quase uma semana, reivindicando aumento salarial e melhorias trabalhistas. Bem, agora os dois líderes, os dois presidentes vão buscar adesão de outros países. Lula disse que vai apresentar este programa ao G20. Este programa tem 5 objetivos, entre eles, garantir que os trabalhadores tenham pleno conhecimento sobre os direitos que têm, em especial os trabalhadores que atuam através das plataformas digitais, dos aplicativos, e para isso, cursos serão promovidos. Outros objetivos incluem garantir que a transição energética para a energia limpa gere bons empregos nos dois países, além do combate a todo tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Ao assinar este acordo, ao lado de Joe Biden, Lula apresentou dados que revelam que aqui no Brasil houve aumento da carteira assinada do trabalho formal nos 8 primeiros meses de governo. O presidente também falou sobre a aprovação de uma lei que garante equidade salarial entre homens e mulheres que ocupam
o mesmo cargo dentro das empresas e afirmou que aqui no Brasil, sindicalistas e representantes das plataformas digitais estão negociando para construir um novo marco nos direitos trabalhistas para este setor. Vamos conferir. Instalamos uma mesa de negociação entre sindicalistas, governo e empresários. E essa mesa de negociação está para construir não apenas uma perspectiva de emprego decente em função das plataformas que oferecem serviço precário, mas também porque queremos criar, quem sabe, um novo marco de funcionamento na relação capital e trabalho. Uma relação do século XXI, civilizada. Além dessa agenda com Biden, Lula se reuniu hoje nos Estados Unidos com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Esse é um encontro que já vinha sendo negociado há muito tempo pela diplomacia dos dois países, inclusive no Japão, durante a cúpula do G7. Os dois presidentes chegaram a marcar um encontro, mas Zelensky faltou. Fato é que nesta quarta-feira os dois presidentes se reuniram lá em Nova York. Foi uma reunião rápida de cerca de 10 minutos e depois do encontro, Lula publicou uma foto com Zelensky nas redes sociais e disse que teve uma boa conversa com o presidente ucraniano. Ele afirmou ainda que os dois concordaram em buscar um caminho para construir a paz e manter aberto o diálogo entre Brasil e Ucrânia. O Banco Central baixou pela segunda vez a taxa básica de juros da economia. A redução foi do tamanho que o mercado esperava, de 0,5 ponto percentual. A Selic agora está em 12,75%. No comunicado divulgado depois da decisão tomada, o Comitê de Política Monetária justificou que a inflação está baixando aos poucos, o que permite a queda. O Copom ainda terá 2 reuniões este ano. Quem também tomou decisão nesta super quarta foi o Banco Central dos Estados Unidos. A taxa de juros foi mantida no intervalo de 5,25% a 5,5%. O Federal Reserve também justificou a inflação mais comportada para não mexer no atual percentual. No mercado financeiro, os investidores ficaram o dia todo acompanhando o que seria feito com os juros no Brasil e nos Estados Unidos. E pelo fechamento dos negócios do dia, eles aprovaram as decisões. Com isso, o dólar subiu 0,15% em R$ 4,88. A Bolsa de Valores também fechou em alta, de 0,72%, aos 118.695 pontos. E no próximo dia 3 de outubro, a Receita Federal vai realizar mais um virtual. Quem não puder ir pessoalmente, o depósito de produtos recolhidos em Barueri, no interior de São Paulo, poderá fazer tudo via internet. Do total de 500 lotes disponíveis para o leilão, mais de 400 são exclusivamente de celulares. Entre eles é possível encontrar aparelhos com lance inicial em R$ 500, até um conjunto com 4 celulares da marca líder do mercado a partir de R$ 11.000. Há também um lote com 3 automóveis com lance a partir de R$ 27.000. É preciso ficar atento às descrições e imagens, porque há casos de veículos leiloados sem os bancos, por exemplo. O site da Receita Federal divulga os lotes, com detalhamento dos produtos que fazem parte e o valor mínimo para a compra. É preciso realizar o cadastro no ECAC, utilizando o certificado digital para participar do leilão. As mercadorias podem ser visitadas após agendamento. Para agendar a visita, é necessário ligar para os telefones das unidades da Receita envolvidas no leilão para verificar a disponibilidade. É importante lembrar que os lances são para os lotes, incluindo todos os itens que fazem parte dos grupos de produtos. Marcos Rogério Machado de Moraes, o Bocão, foi preso em flagrante na cidade de Sumaré, no interior paulista. Ele é apontado como um dos líderes do assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005. 18 anos após liderar um dos maiores crimes da história do Brasil,
O foragido, condenado a 29 anos de prisão, foi preso graças a um trabalho da inteligência da Polícia Militar. Ele estava em um imóvel no Jardim Salermo, onde havia cerca de 1 quilo de cocaína, 1,5 quilo de maconha, balanças de precisão, dinheiro e diversos celulares. Segundo a polícia, a casa funcionava como um centro de distribuição de drogas. 2 homens e uma mulher que estavam no local também foram presos em flagrante. Os 3 foram levados para a delegacia e devem ser enquadrados no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O assalto ao Banco Central de Fortaleza é considerado um dos maiores crimes já praticados no Brasil e aconteceu na madrugada do dia 5 para o dia 6 de agosto de 2005. Naquele dia, uma quadrilha entrou no caixa forte do Banco Central por meio de um túnel, levando mais de 3 toneladas em notas de R$50. Para retirar o dinheiro, eles passaram por baixo de uma das mais movimentadas vias do centro de Fortaleza, a Avenida Dom Manuel. O túnel, que partia de uma casa alugada, foi construído pelos próprios criminosos, que trabalhavam em turnos de até 7 pessoas sem parar, usando apenas pás de jardineiro. O local contava com um sistema de ventilação e iluminação e uma linha para interfone. O crime só foi descoberto no início do expediente da segunda-feira, no dia 8 de agosto de 2005. Dos mais de 164 milhões roubados, a Polícia Federal disse que apenas 60 milhões foram recuperados, por meio da venda de bens dos participantes ou pelo resgate de quantias em espécie durante as investigações. Anunciou a perda de mais uma unidade de seu avião de ataque tático, muito utilizado na guerra contra a Ucrânia. Somada com essa, a Rússia já perdeu quase 20% de sua frota aérea. A unidade do Sukhoi Su-34, aeronave que é considerada uma das maiores estrelas tecnológicas da Força Aérea da Rússia, caiu perto da sua base durante um treino em Voronezh, no centro-sul da Rússia europeia, em um episódio ainda não explicado. Os 2 pilotos conseguiram se ejetar e estão bem, segundo o Ministério da Defesa. Com isso, chegam a 21 o número de aeronaves perdidas por Putin desde fevereiro do ano passado, quando a guerra contra a Ucrânia se iniciou. Segundo dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos localizados em Londres, o número equivale a 18% da frota pré-guerra do avião. O supersônico chegou ao conflito com a fama de ser uma aeronave mortífera, resultado de seu emprego na Rússia e por suas características. A Ucrânia, por sua vez, perdeu 72 de 124 aviões do pré-guerra pelos dados disponíveis. Contudo, é preciso levar em consideração que há menos informações públicas de baixas do país porque elas ocorrem em seu território. Além disso, a Ucrânia recebeu diversos armamentos do Ocidente, inclusive aeronaves. Dessa forma, o número de aviões perdidos pela Rússia pode aumentar, já que a contraofensiva ucraniana ainda está em curso. Porém, um outro aspecto importante de ser enfatizado é que o presidente Vladimir Putin trabalha, ao que tudo indica, com uma guerra de longo prazo. Observadores mais pessimistas dizem que ele precisa poupar seu equipamento mais sofisticado, por ter em vista não só isso, mas um eventual conflito com forças da OTAN, que hoje apoiam Kiev sem participar ativamente da guerra. E ainda hoje, o Supremo Tribunal Federal volta a julgar o marco temporal das terras indígenas. E veja também, Serasa aponta que de cada 10 brasileiros, 7 pagam compras parceladas. O Supremo Tribunal Federal retomou a votação do marco temporal das terras indígenas. Hoje foi dado apenas um voto. Voltamos a Brasília para saber quais serão os próximos passos dos juízes, que estão sendo acompanhados atentamente pelas lideranças de várias comunidades. Jaqueline. Isso mesmo, Jaqueto. Nesta quarta-feira, apenas o ministro Dias Toffoli apresentou o voto e formou o placar de 5-2
contra a tese do marco temporal. Até agora, se posicionaram contra este entendimento os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, e a favor os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Essa tese do marco temporal estabelece que as terras indígenas serão demarcadas apenas quando os povos tradicionais conseguirem comprovar que já estavam na área na data da promulgação da Constituição em outubro de 88. Essa ação, que está sendo julgada no STF, trata de uma disputa de terras em Santa Catarina, mas tem repercussão geral. Ou seja, o que decidir o STF valerá para outras ações com este mesmo tema. Este julgamento começou em agosto de 2021, mas após vários pedidos de vista, ainda não houve conclusão. O julgamento de hoje foi suspenso após o voto de Dias Toffoli, mas será retomado amanhã. Esse tema do marco temporal também está sendo discutido no Congresso Nacional. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece o marco temporal como regra para a demarcação de terras indígenas e o texto seguiu para o Senado. Está na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, o relator da proposta na CCJ, senador Marcos Rogério, apresentou o parecer favorável pela tese do marco temporal. Os membros da CCJ, no entanto, pediram vista, ou seja, pediram mais tempo para analisar a proposta, para analisar o parecer, o relatório do senador Marcos Rogério, e a votação foi adiada para quarta-feira da semana que vem. A gente segue acompanhando essa votação no Senado e esse julgamento no STF. A mineração ilegal de ouro na região norte do Brasil segue arrasando as terras de 3 estados. Desta forma, a Polícia Federal deflagrou 3 operações simultâneas para desarticular supostos esquemas criminosos. A ação da PF ocorreu simultaneamente nos estados do Amazonas, Roraima e Tocantins. No Amazonas, a operação em Boabas identificou indícios de contrabando de ouro do Brasil para países europeus. A investigação teve início com a prisão em flagrante de um suspeito que transportava 35 quilos de ouro, que seriam enviados também aos Estados Unidos. A investigação revelou ainda que a organização criminosa adquire ouro de terras indígenas e leitos de rios com uso de dragas e, por meio de fraude, declara que o metal foi extraído em permissões de lavra garimpeira regularmente constituídas. Os agentes federais fizeram 2 prisões preventivas de outros investigados, além de buscas em 16 endereços. Já em Roraima, onde foi realizada a Operação Eldorado, o objetivo era prender os suspeitos que lideravam um esquema de contrabando e venda de ouro extraído de garimpos ilegais. A PF informou que o grupo teria movimentado quase 6 bilhões de reais e que o esquema investigado envolveria a entrada no país de ouro clandestino vindo da Venezuela, além de envolvimento com a exploração clandestina do minério em terras indígenas e Yanomami. No Tocantins, a Operação Lupe deu continuidade a uma investigação que busca esclarecer a atuação de organização criminosa dedicada à extração, comercialização e exportação ilegais de ouro extraído de reservas indígenas e unidades de conservação federal, bem como a lavagem do dinheiro, bens e ativos de origem ilícita. Supostamente, o grupo criminoso cometia os crimes de extração do minério em áreas proibidas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e subsequentes transporte, comercialização e exportação do ouro ilegal. A Operação Lupe levou a 5 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nomeou o cacique Cristiano Avaquiri Ju, de 38 anos, para ser o responsável pela recém-criada Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas do Estado. O objetivo
é aprofundar as ações e ampliar a participação social dos nativos do território paulista. O cacique é membro da etnia Tupi-Guarani e faz parte da aldeia Renascer em Ubatuba, litoral norte do estado. Ele já era o presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo. Agora, terá a função de representar essa população tanto junto ao governo do estado quanto ao governo federal. Quando o assunto é ganhar dinheiro, o que não falta é golpe. E desde que surgiu a internet, as vítimas aumentam a todo instante. Os animais silvestres, como macacos e onças, por exemplo, estão sendo vendidos em grupos de mensagens. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente investiga grupos em redes sociais e feiras clandestinas que realizam tráfico de animais silvestres no Rio de Janeiro. Esse tipo de venda é crime, mas em um dos grupos de aplicativo de mensagem, intitulado Vende Tudo RJ, criminosos comercializam ilegalmente filhotes de macaco prego, onça parda e até araras. E os preços variam entre 5 a 16 mil reais. As ofertas de animais se misturam com vendas de caixas de som, TVs, drogas e até armas. O local de venda deste grupo acontece, em sua maioria, próximo ao Complexo do Alemão e na Penha, ambos na zona norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, houve um aumento no número de ocorrências relacionadas ao tráfico de animais no estado do Rio por conta do período de reprodução de algumas espécies. Somente neste ano, foram cerca de 2.000 animais apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres. A pena para quem compra esses animais pode chegar a 1 ano de prisão com multa. E para os vendedores, a pena pode ser de até 6 anos de reclusão. Uma pesquisa realizada pela Serasa mostrou que de cada 10 brasileiros, 7 costumam optar por pagamentos parcelados na hora de fazer compras. O estudo identificou quais fatores são levados em consideração na hora de escolher como pagar. Mesmo com a popularidade do Pix, o parcelamento de compras tem grande adesão do público. Não é à toa que 71% do brasileiro utiliza o método de pagamento. O dado é parte do estudo Relação com o Dinheiro, onde, ao todo, foram entrevistadas 8.888 pessoas entre os dias 27 de julho e 23 de agosto. Entre os valores levados em consideração antes de parcelar uma compra, o fato de não ter o valor cheio em conta para pagar à vista foi citado por 27% dos entrevistados. Um outro ponto que foi analisado pela pesquisa é a busca por créditos cada vez maiores. As principais modalidades procuradas foram o cartão de crédito e empréstimo pessoal, com mais da metade dos entrevistados em média. Além disso, a pesquisa demonstrou também que as pessoas estão mais esperançosas em relação às finanças. No estudo, 53% dos consumidores disseram estar mais otimistas com sua situação financeira em comparação com os últimos anos. Outros 47% afirmaram estar mais seguros em relação ao dinheiro. Diversos fatores podem impactar nessa visão mais otimista e esperançosa, como, por exemplo, uma melhora tímida de alguns índices econômicos, como a inflação, desemprego e taxa de juros, além de, claro, o fim da pandemia, cujos reflexos negativos se estenderam por muito tempo. Os brasileiros estão gastando mais com carro do que com alimentação. A pesquisa afirmou ainda que a tendência é só aumentar. Para este ano, a expectativa é que o segmento automotivo movimente cerca de 731 bilhões e 700 milhões de reais, o que representa um crescimento de 9,2% em relação a 2022. No cálculo da pesquisa da IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros há quase 30 anos, com base em dados oficiais, foram levadas em consideração as despesas das famílias referentes a gasolina, etanol, consertos de veículos, estacionamentos, óleos, acessórios, peças, pneus, câmaras de ar e lubrificações, lavagens, além da aquisição de veículos. Para se ter uma ideia, somando bebidas, tanto as com álcool quanto as sem,
e todos os alimentos para consumo no domicílio, as famílias devem gastar 641 bilhões de reais neste ano. Uma das razões para o aumento da necessidade de manutenção é tendência do brasileiro, desde o início da pandemia, de buscar carros cada vez mais usados, o que significa maior necessidade de reparos. Já de acordo com dados da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, em agosto, entre autos comerciais leves e pesados, motocicletas e outros, foram vendidos 1.315.179 unidades usadas em todo o Brasil, resultando em uma elevação de 10,9% sobre o total de julho. Nesse mesmo período, os veículos com 13 anos ou mais de uso foram os mais escolhidos dos consumidores, com 470.845 unidades comercializadas. A idade dos carros procurados reflete diretamente o poder de compra do brasileiro sendo encolhido. Quando o preço dos carros novos subiu, a população teve que recorrer aos usados e foi optado por modelos mais antigos a cada golpe da inflação, principalmente direcionada ao setor. Por outro lado, os gastos com manutenção, que muitas vezes parecem invisíveis porque não são programados, vem subindo. Com a aprovação da reforma tributária, os gastos com manutenção de veículos podem pesar ainda mais no bolso dos consumidores. Apesar da simplificação de tributos à vista, isso não significa que a carga tributária final será menor para o consumidor. Por se tratar de uma alíquota única, economistas preveem que os produtos industrializados, como os carros, ficarão mais baratos, enquanto os serviços aumentarão de preço. O Japão suspendeu temporariamente as importações de ovos, aves vivas, carne de aves e seus subprodutos do estado de Mato Grosso do Sul. O embargo aconteceu 2 dias depois que o Ministério da Agricultura confirmou o primeiro foco de gripe aviária em uma criação doméstica no município de Bonito. Em nota, o órgão afirmou que a comercialização de frango para o Japão continua normalmente em outros estados. Até o momento, não foi confirmado nenhum foco em produções comerciais. Isso mantém o Brasil com o status de país livre da doença. E segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil colheu neste ano a sua terceira maior safra de café da história. O resultado foi puxado por um salto na colheita do café arábica e só ficou atrás dos anos 2018 e 2020. A estatal estimou a produção do país em cerca de 54 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos. Uma leve queda de 400 mil em comparação com a previsão feita em maio pela Conab. A estimativa é que o Brasil já tenha colhido mais de 95% da safra. E mesmo assim, a produção deverá crescer quase 7% em comparação ao ano passado. Isso vai ajudar o país a recuperar suas exportações de café depois dos últimos 2 anos, que foram mais fracas que o normal. Nesse período, os produtores sofreram com as fortes secas e geadas. E a seguir, o Instituto Nacional de Meteorologia lança alerta vermelho para altas temperaturas em 9 estados brasileiros. E ainda, quase todas as pessoas que moram na Europa respiram ar poluído. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, aumentou o grau de alerta por causa do calor em algumas regiões do país. O anúncio é válido até às 6 da tarde de domingo. O aviso foi ajustado para vermelho de grande perigo em parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Aparecem com aviso laranja, perigo, na tarde dessa quarta-feira, regiões da Bahia, Maranhão, Piauí, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Em alguns estados, a temperatura pode ficar acima dos 40 graus. O alerta vermelho é emitido com a chegada de um fenômeno meteorológico de intensidade excepcional que pode causar grandes danos e acidentes, além de riscos para a integridade física ou mesmo a vida humana. O calor excessivo diminui a umidade relativa do ar, o que pode levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
O governo de São Paulo anunciou a distribuição de água potável gratuitamente em diversos pontos da capital entre hoje e domingo, em meio à forte onda de calor que atinge a cidade esta semana. A atitude do governo Tarcísio de Freitas tem o objetivo de atender pessoas em situação de rua e ao público mais vulnerável às altas temperaturas, como crianças e idosos. A distribuição de água será feita entre as 11 horas da manhã e as 3 horas da tarde, no centro da cidade, em diferentes locais a cada dia. A água será disponibilizada em copos descartáveis e também em bebedouros. Nesta quarta-feira, a ação aconteceu na Praça da Sé e no Teatro Municipal. Amanhã será a vez da Praça da República e do Largo do Arouche. Já na sexta-feira, a água será distribuída no pátio do colégio e na Praça do Patriarca. No sábado, será a vez da Rua Santa Efigênia e Líbero Badaró. E no domingo, no Largo do Café e no Largo do São Bento. Além disso, nos locais, agentes da Defesa Civil vão dar recomendações de como lidar melhor com o calor. A Prefeitura também anunciou a criação da Operação Altas Temperaturas, que inclui a instalação de 10 tendas em diversos pontos da capital, que vão contar com fornecimento de água gratuita e uma ambulância para atender casos de exposição ao calor. Os paulistas estão sofrendo com temperaturas altas esta semana. A cidade está em estado de atenção e no domingo os termômetros podem chegar aos 37 graus, um recorde para esta época do ano. Nos últimos dias, a cidade de São Paulo teve umidade abaixo dos 30% e não existe chances de chover, o que piora a qualidade do ar e aumenta a sensação de calor. E durante um evento na Assembleia Geral da ONU, líderes mundiais se reuniram hoje em Nova York para discutir as mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu a cúpula com um forte alerta. A humanidade abriu as portas do inferno. O calor horrendo está tendo efeitos horrendos. Agricultores perturbados assistem às inundações que lavam as colheitas. Temperaturas sufocantes que geram doenças. E milhares de pessoas fugindo aterrorizadas devido a incêndios históricos. A ação climática é menor do que a escala do desafio. Se nada mudar, estamos caminhando para um aumento de temperatura de 2,8 graus Celsius, em direção a um mundo perigoso e instável. 98% das pessoas na Europa vivem em áreas com níveis perigosos de poluição do ar. A análise do The Guardian levou em consideração a concentração de partículas pequenas produzidas com a queima de combustíveis, que podem passar pelos pulmões e entrar na corrente sanguínea. Quase toda a população europeia vive em um risco constante de ter graves problemas respiratórios por conta da poluição. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a concentração dessas partículas microscópicas no ar não podem ultrapassar 5 microgramas em 1 metro cúbico, condição vivida por apenas 2% da população europeia. O país mais afetado pela poluição do ar é a Macedônia do Norte, onde quase 2/3 da população vivem em regiões onde o ar tem 4 vezes mais concentração dessa partícula do que o recomendado pela OMS. O estudo também mostrou que a poluição do ar é pior no leste da Europa em relação ao oeste europeu, com exceção da Itália. Na região do Vale do Rio Pó, por exemplo, a população precisa lidar com uma poluição no ar 4 vezes maior do que o limite indicado pela OMS. Já na Alemanha, 3/4 da população vivem com um nível de poluição do ar 2 vezes maior do que o recomendado pela OMS. Na Espanha, esse percentual é de 49%, enquanto na França é de 37%. Um violento tornado causou estragos na província no leste da China e matou pelo menos 10 pessoas. Segundo informações da mídia chinesa, o fenômeno foi breve, mas muito violento. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram carros capotados, linhas de energia derrubadas e destroços voando, muitos dos quais espalhados pelas ruas. Ao todo, mais de 1.500 casas foram danificadas, mais de 5.500 pessoas foram impactadas pelo tornado e 400 ficaram desabrigadas. O tornado ocorre principalmente em zonas temperadas do hemisfério norte e tem alto poder de destruição.
E o motivo é que seus ventos podem chegar a 490 km por hora. Após a passagem do fenômeno, autoridades meteorológicas dispararam novos alertas para chuvas e ventos fortes em várias regiões do leste da China, de acordo com a imprensa estatal. O tornado foi o mais recente fenômeno climático a provocar mortes e destruição na China. No início do mês, milhares de pessoas tiveram de ser retiradas na província de Fujian, no sudeste do gigante asiático. Neste ano, milhões de pessoas têm sido impactadas por fenômenos meteorológicos extremos. Dados da Organização Meteorológica Mundial indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global. De volta com notícias do Brasil e agora uma informação interessante do ponto de vista de nutrição. A certificação orgânica é um selo impresso no rótulo ou na embalagem de produtos produzidos de acordo com as normas e práticas da agricultura orgânica. Uma fábrica de pães tem esse selo e utiliza na receita apenas ingredientes naturais. Sabe aquele pão caseiro feito com a receita de vovó, que a gente adora comer com chá ou café? Foi assim que começou esta fábrica há pouco mais de 4 anos. Com a grana apertada, Ricardo fazia o próprio pão para levar de lanche no trabalho. A gente tinha uma receita da minha avó, que a gente fazia uns pães para consumo, que eu comecei a levar onde eu trabalhava. Eu era bibliotecário em uma empresa com bastante funcionário, comecei a levar para consumo, o pessoal pediu para mim levar para vender. E aí na época nós falamos, vamos levar para vender o pão caseiro da vovó, né, com adaptação que a gente faz do produto que ela tinha para uso do inhame, o leite de inhame, né, substituindo o leite e ovo. E começou a vender comecei a vender e começou a dar super certo. Com os pedidos aumentando, Patrícia percebeu que esta era uma forma de complementar a renda. Eu não estava conseguindo me recolocar no mercado de trabalho. Eu sou mãe atípica, mãe de uma criança autista. Então eu sempre começava a trabalhar, tinha que parar para atender as demandas. Aí com a chegada da minha segunda filha, Maria Alice, ficou mais difícil. Na época tinha dia que vendia nenhum. Tinha dia que vendia 5, assim, o máximo de venda que nós ficamos felizes assim foi um mês que a gente vendeu 100 unidades. A receita ganhou versões fit e vegana. Um colega postou nas redes sociais, houve uma explosão de pedidos. Ricardo largou o emprego para se dedicar à fábrica. Os produtos conquistaram o selo vegano, emitido pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Nossa composição, do nosso pão não tem ovos, nem manteiga, nem leite. Depois do vegano, foi a vez de buscar fornecedores de matéria-prima 100% orgânica. Todos os produtos são rastreados, desde o grão do trigo até a aveia. E também a consultoria do Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos e Bebidas para retirar a certificação. A indústria que deseja retirar o selo de produto orgânico ou produção orgânica deve, primeiramente, ajustar o seu sistema de gestão da qualidade de acordo com os requisitos estabelecidos para esse tipo de certificação, realizar uma auditoria interna para verificação das conformidades e a implantação desses requisitos dentro do processo de produção e preencher o plano de manejo orgânico, que é o PMO. Em dezembro do ano passado, saiu a certificação mais difícil de ser conquistada. Além de obedecer a todos os critérios exigidos, foi contratada a empresa certificadora. São eles que vão chancelar esse selo para o produto orgânico. A empresa que tem o interesse em retirar o selo de produção orgânica ou de produtos orgânicos é aquela empresa que está conectada com o meio ambiente, que busca produzir sem o uso de agrotóxicos. Quando a gente conseguiu a certificação orgânica, ela nos abriu diversas portas.
principalmente no nosso foco, que era ter volume e popularizar o produto mais saudável. A fábrica produziu no ano passado 30 mil unidades. Nos 5 primeiros meses deste ano, com o selo orgânico, já registrou crescimento de 20% nas vendas. E a previsão para o final de 2023 é ultrapassar 300%. Além das redes de supermercado na capital, a empresa atende 13 cidades no estado, 2 no interior de São Paulo e Rondonópolis, no Mato Grosso. A empresa familiar tem 11 colaboradores. O padeiro Leandro Ferreira começou na profissão com 14 anos, se especializou em panificação industrial e há 2 meses aceitou o desafio de produzir pães orgânicos. Eu não estava acostumado, eu nunca trabalhei com produto orgânico e tinha deixado de trabalhar com produto um pouco mais caseiro, né? Mais na indústria. E como o pessoal pede muito receita caseira, acabei que eu aceitei mais ainda, né? Requer mais cuidado, mas não é muito difícil não, só basta querer, só que aprende. Tem que ter amor. Tem que ter amor. O filho Guilherme, aos 18 anos, está seguindo os passos do pai na panificação. Começou quando eu tinha 17 anos, aí meu pai trabalhava numa outra empresa mais ligada a salgados. Aí eles precisaram de ajudante lá e chamaram eu. Me chamaram e eu fui, aí eu aprendi, fiquei uma semana lá na produção de massa e depois acabei indo para o embalamento. Aí precisaram de mim aqui também, aí eu cheguei. No meu primeiro dia também fiquei na produção, fiz massa junto com ele, só ele e eu. Aí no outro dia já comecei a vir no embalamento, que já é meu foco. Giovana trabalhava com produção de salgados. Está gostando da nova experiência. É além de orgânico, é respeito, é carinho, é amor e dedicação. Patrícia está orgulhosa e muito feliz por construir uma empresa preocupada com a saúde e o bem-estar dos clientes e funcionários. E sabe que a expansão faz parte dos negócios. O maior desafio é ampliar, né, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Então a gente vai crescendo também de forma orgânica, treinando muito bem essa equipe para nunca perder essa característica do pão da vovó. Veja daqui a pouco, aumenta a preocupação com o crescimento vertical em São Paulo. E ainda, na primeira visita depois que foi coroado, o rei Charles III visita a França. Nos últimos anos, casas e prédios pequenos vêm sendo demolidos em São Paulo, enquanto novas torres são erguidas rapidamente em uma paisagem já marcada pelos arranha-céus. A situação preocupa os moradores da maior metrópole da América Latina. Aos poucos, casas e prédios históricos se transformam em um amontoado de entulho que em breve dará lugar a um novo arranha-céu. O rápido crescimento vertical das grandes cidades preocupa os moradores. Por causa desse incentivo ao adensamento, toda a característica do bairro, a característica residencial, de ambiência cultural, de costumes, de família, tudo isso desaparecendo, sendo apagado. Apagado sem um controle desse crescimento. Os moradores reclamam do assédio constante das construtoras. Eles querem adquirir terrenos e estão a todos os dias telefonando para um vizinho e o outro dizendo: olha, o seu vizinho já vendeu, você não vai vender? Se você não vender, você vai ficar ilhado dentro de uma área de um prédio gigante. São Paulo já é famosa pelos arranha-céus que preenchem a paisagem, mas a capital paulista cresceu ainda mais para o alto desde que uma polêmica lei de planejamento urbano relaxou os limites em 2014, desencadeando uma onda de projetos de novos arranha-céus. O boom imobiliário deu origem a dados impressionantes. Segundo a Associação Imobiliária Secov, o número de novos apartamentos no mercado em São Paulo passou de 23 mil em 2015 para 82 mil em 2021. Um especial da Câmara dos Deputados adiou hoje, mais uma vez, a votação da PEC da anistia, uma proposta de emenda à Constituição que prevê a retirada de qualquer punição
por irregularidade dos partidos políticos. O relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, pediu mais tempo para analisar as sugestões que foram feitas nesta quarta-feira. A votação ficou para a semana que vem. Na comissão especial, eles discutem o conteúdo da proposta, que, se for aprovado, seguirá ao plenário da Câmara. Além de perdoar as siglas, o texto também acaba com a obrigatoriedade do preenchimento de 30% das cotas de candidatas mulheres, um instrumento que foi criado para reduzir a desigualdade de gênero na política. Uma iniciativa de um grupo europeu tem gerado uma grande polêmica com o anúncio de venda de passagens com conforto extra durante viagens de avião. Por 100 euros, cerca de R$ 520 a mais, o passageiro pode ficar em uma área da aeronave chamada Child Free, ou seja, livre de crianças. Atualmente, há diversos hotéis, por exemplo, que só hospedam adultos, inclusive no Brasil. A ideia é que as pessoas sem filhos ou que estão viajando sem eles não lidem com hábitos infantis absolutamente naturais, como gritos, choros e correrias. O Grupo Corredor, em parceria com a companhia espanhola Worldfly, decidiu incluir essa ideia em aviões e tem dividido opiniões. Nas redes sociais, enquanto alguns acharam a ideia boa, outros criticaram a separação de passageiros. Entre os comentários que concordam com a medida, estão pessoas que relatam se incomodar com o choro dos pequenos ou com os chutes na poltrona. E também mães e pais que dizem se sentir mais confortáveis dessa forma. Já em meio aos comentários negativos, muitos ressaltam que crianças não são uma categoria à parte da sociedade. No Brasil, nenhuma companhia ainda resolveu seguir o mesmo caminho e, por isso, a questão não chegou a ser discutida pela Agência Nacional de Aviação Civil. Porém, nada impede que a moda logo aterrize por aqui. Aí sim, a agência poderá se posicionar a respeito. A ideia do grupo europeu se concretizará a partir de novembro, começando por uma rota específica de Amsterdã, na Holanda, e Curaçao, no Caribe. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou para depois de amanhã o julgamento sobre a permissão para o aborto. Pela ação que será julgada, a prática deixará de ser crime para os casos em que a mulher estiver com até 12 semanas de gestação. Hoje, no país, só é permitido abortar se a mãe estiver correndo risco de morte, se a gravidez foi gerada por abuso sexual ou se o feto não tiver cérebro. Rosa Weber quer colocar o assunto em pauta logo, porque ela pretende dar o seu voto e vai se aposentar no mês que vem. O rei Charles III chegou à capital da França, Paris, na tarde de hoje. A viagem do monarca deve durar 3 dias e busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após a saída do Reino Unido da União Europeia. O monarca e sua esposa Camila foram recebidos pela primeira-ministra francesa Elisabeth Borne. Após a recepção, o monarca e o presidente francês Emmanuel Macron percorreram a icônica Avenida Champs-Élysées em um conversível, escoltados por 136 cavalos da Guarda Republicana, rumo ao Palácio do Élysée, residência oficial do presidente francês. Depois de uma reunião, os chefes de Estado caminharam até a Embaixada Britânica e cumprimentaram dezenas de parisienses que esperavam atrás das cercas de segurança. Ao anoitecer, o rei foi recebido com um luxuoso banquete no Palácio de Versalhes, na Galeria dos Espelhos de Versalhes, construída por Luís XIV para projetar o poder e a majestade da monarquia francesa. O rei Charles e Emmanuel Macron fizeram brindes celebrando as relações franco-britânicas. A cerimônia contou com a presença de mais de 150 convidados, incluindo o cantor dos Rolling Stones, Mick Jagger. De acordo com a imprensa europeia, a mesa de 60 metros de comprimento foi servida com um prato de lagosta e caranguejo inspirado nos sabores de Luís XIV, seguido de aves francesas marinadas em champanhe em um gratinado de cogumelos franceses. Além disso, o rei Charles também desfrutou de uma seleção de queijos franceses e ingleses, junto com uma longa lista de vinhos vintage e champanhe vintage. O encontro entre os líderes
é uma tentativa de reforçar laços após a saída do Reino Unido da União Europeia, que afastou Londres e Paris nos últimos anos. A visita do monarca à França era para ter acontecido em março desse ano, mas foi adiada devido à onda de protestos violentos contra a impopular reforma da Previdência aprovada pelo governo de Macron. Amanhã, Charles vai visitar a Catedral de Notre-Dame para ver os trabalhos de restauração após um grande incêndio em 2019 que destruiu seu telhado. Na sexta-feira, Charles e Camila seguirão para a cidade de Bordeaux, no sudoeste do país, onde visitarão um vinhedo orgânico. A Sociedade Bíblica do Brasil, que está completando 75 anos, realizou em Barueri, na Grande São Paulo, a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. O Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve início em 2005 e, ao longo dos anos, se consolidou como a principal plataforma para reflexão e estudos das Sagradas Escrituras no país. Juan Martínez, gerente de comunicação da SBB, falou sobre o ciclo de palestras. O Fórum de Ciências Bíblicas, deste ano em diante, passa a ser um Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, né? É um marco nos 75 anos da Sociedade Bíblica. Constantemente vamos trazer palestrantes internacionais, especialistas em diversos campos da Bíblia para palestrar e trazer esse conhecimento para os cristãos do Brasil. Martínez também destacou a atuação da entidade durante seus 75 anos de existência. A Sociedade Bíblica foi fundada em 1948, com um lema muito específico: dar a Bíblia à pátria. E hoje, a Sociedade Bíblica do Brasil, por dizer assim, é um fator que agrega os cristãos. Então a gente tem pessoal da Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, adventistas, todos os cristãos, também os irmãos católicos que fazem parte. A gente publica a Bíblia, a gente distribui a Bíblia, a gente tem trabalhos também com dependentes químicos, temos com cegos, com surdos, com crianças de 6 a 14 anos, com idosos. Tudo isso chamamos de trabalho, projetos bíblicos de impacto social, nos quais as pessoas recebem assistência espiritual e também assistência física, seja por um atendimento psicológico, por dar uma cesta básica. Os debates deste ano colocaram em pauta o papel pacificador da Bíblia na vida das pessoas, das famílias, da igreja e do mundo. O evento discute há quase 2 décadas a importância da Bíblia para a sociedade no século XXI. A 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve como tema A Bíblia dá a Paz. O encontro aconteceu de maneira presencial e online, com a participação de especialistas do Brasil e do exterior. A conferência foi realizada no Centro de Eventos de Barueri, onde fica o Museu da Bíblia, outra iniciativa da SBB. O espaço é mantido por meio de uma parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a Prefeitura de Barueri. A exposição tem 10 áreas temáticas que mostram, por exemplo, as principais formas de escrita da Bíblia ao longo da história e as diferentes traduções dos textos sagrados. Entre os destaques do acervo estão a Vulgata, uma versão em latim de 1583. A prensa de Gutenberg, equipamento fundamental para a divulgação em larga escala da Bíblia, o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa, além de uma versão King James, em inglês, que contém toda a Sagrada Escritura em apenas uma página. O museu também traz a Bíblia em diferentes mídias, versões inclusivas em braille e traduções nas línguas originárias do Brasil. Leandro Bernardes, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, comentou a importância do trabalho da SBB e da propagação da Bíblia no país. A Sociedade Bíblica tem sido pioneira, tanto em divulgar a Bíblia Sagrada, não só no Brasil, mas em todas as áreas, em todos os países, porque ela manda também material. A Bíblia Sagrada são exemplares distribuídos para vários países e no Brasil são hotéis, são eventos
em que a Bíblia Sagrada é levada. Hoje as mídias sociais têm os aplicativos, mas a sociedade bíblica também está inserida nesse cenário de modernidade. Bernardes ressaltou os desafios que os cristãos enfrentam na sociedade atual para defender os valores contidos na Sagrada Escritura. A grande luta hoje que nós temos é em relação ao que está sendo ensinado pelo mundo afora. Não é só no Brasil. Muitos defendem que é só no Brasil, tem algumas linhas, algumas defesas contrárias à Bíblia Sagrada, mas nós temos que defender aquilo que a Bíblia defende. Nós somos contra o aborto. Nós não estamos defendendo um conceito nosso, nós defendemos o que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. E nós sabemos que é a palavra de Deus, por quê? Porque é ela que produz fé. Se nós não podemos excluir a palavra de Deus, se excluirmos a palavra de Deus, excluímos a fé. Como é que a pessoa vai ter fé se ela não tem a palavra de Deus? E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.